Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre Candomblé, uma das religiões mais importantes para a formação do Brasil. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora, só tem lá. E quando você compra uma camisa, é claro, você está apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. E o dessa semana, inclusive, é sobre a influência do islamismo, da religião dos muçulmanos no Candomblé. Muita gente não sabe disso, mas é muito mais conectado do que a gente pensa. Mas enfim, gente, se você quiser, tiver interesse nesse episódio e outros episódios também que tem lá, tem dezenas de episódios, na verdade, exclusivos, ou se você simplesmente quer me ajudar a continuar fazendo História Meia Hora, sinta-se convidado, tá? Mas claro, só se você quiser e puder me ajudar. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, mais com humor também, tá ligado? E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast, por que não? @História em Meia Hora. Agora, bora começar a falar sobre diáspora, escravidão, axé, preconceito e resistência. Roda a vida em Portugal e vambora! Como uma religião pode ser ao mesmo tempo uma manifestação de fé e de resistência? Por que algumas religiões sofrem mais preconceito do que outras? Bom, essas são algumas perguntas que podemos fazer ao começar a estudar o Candomblé, uma das religiões mais importantes para o nosso país. Já tem algum tempo que eu tenho feito episódios sobre religião aqui no História Meia Hora, de várias religiões diferentes, e vocês sempre pedem mais. Mas é importante deixar claro que sempre que eu falo de alguma religião por aqui, o meu objetivo é falar da história da religião, tá bom? Não é ficar atacando ou o oposto, Tentar ficar convencendo de que alguma religião é melhor ou pior do que outra. Eu acho que quando a gente fala de história, a gente aprende um pouco sobre algumas perspectivas, alguns lados que não são tão óbvios assim. E o mesmo serve para a religião. E como eu sempre falo, se tem uma coisa que pode diminuir o preconceito e a ignorância, é a educação. Então bora destruir um pouquinho de preconceito e um pouquinho de ignorância com esse episódio aqui. Bem, o território que hoje chamamos de Brasil, desde sua formação, foi um lugar que estava ligado à religião. Como vocês sabem, uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram ao chegar por aqui foi realizar uma missa e tentar converter os indígenas ao cristianismo. Como temos falado desde os primeiros episódios sobre religiões, desde que o ser humano começou a se organizar em sociedades, podemos ver que a ideia de um ser superior ou uma divindade ligada à natureza sempre esteve presente. Por esse motivo, quando os portugueses tiveram seus contatos com os diversos povos indígenas, tiveram contato também com várias formas de religiosidade, se é que podemos usar esse termo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que aqueles grupos humanos que estavam na América antes dos europeus já tinham suas próprias práticas de culto e adoração a certas divindades. Quando o cristianismo chega com os europeus, ao longo dos anos vai existir um processo de mistura e, para usar o termo mais correto, vai passar a existir um sincretismo religioso, ou seja, uma mistura entre os elementos de diferentes religiões. Essa mistura já seria complexa o bastante para entender e explicar se tivéssemos na equação apenas os indígenas e os portugueses. Porém, ao longo do processo de colonização do Brasil, milhões de pessoas foram trazidas ou sequestradas do continente africano para serem escravizadas aqui.
Sempre que falamos sobre a África, eu gosto de lembrar que estamos falando de um continente e não de um país. E eu sei que pode parecer bobagem, mas muita gente confunde isso. Mas por que é tão importante reforçar isso, gente? Você pode estar pensando, né? Molecada, falar em África como um continente é afirmar que esse território é habitado por centenas de povos diferentes, que falam línguas diferentes, que têm histórias diferentes, costumes diferentes e, como consequência, religiões diferentes. E é importante que vocês entendam isso, porque quando falamos da chegada dos africanos no Brasil, estamos falando da chegada de vários povos diferentes. Sempre que eu dava aula de escravidão para os meus alunos, eles me perguntavam por que a galera não se unia, já que eram a maioria, e faziam à força a escravidão africana acabar. Bem, primeiro que eles se uniram sim, tiveram várias manifestações, várias revoltas dos africanos escravizados, mas a escravidão demorou muito tempo para acabar. E uma das respostas para isso ter acontecido é que vários povos diferentes chegaram aqui, não era um povo unificado, tá ligado? A única semelhança entre eles era estar no mesmo continente, mas isso, eu aqui no Brasil também tô com, sei lá, um cara no norte do Canadá. Mas definitivamente a gente não pertence a um mesmo povo. Então, gente, a escravidão africana no Brasil teve esse fator para corroborar para ela continuar existindo. Inibia qualquer tipo de rebelião ou algo do tipo, o fato de muitas vezes em uma fazenda você ter pessoas de vários cantos diferentes da África. Bem, durante todo o período em que existiu escravidão aqui no Brasil, algumas estimativas mostram que mais de 11 milhões de pessoas deixaram a África, mas pouco mais de 5 milhões chegaram até aqui. Esse número tão grande mostra que uma boa parte dessa população morreu pelas péssimas condições de transporte, e podemos até imaginar que existiram uma série de revoltas de pessoas que lutaram pela sua liberdade antes mesmo de chegar na América. Mas essa é só uma hipótese. Não temos como provar que isso tenha acontecido de verdade. Esse processo de retirada dessas pessoas da África em direção ao Brasil e outros países como Cuba, Haiti e Estados Unidos ficou conhecido como diáspora africana. A palavra diáspora significa espalhamento ou dispersão de um povo, seja essa dispersão por decisão própria ou de maneira obrigatória, como foi o caso. Para vocês terem uma ideia de como as pessoas que chegaram aqui vindas da África eram diversas, existe um estudo mostrando que pelo menos 7 grupos étnicos chegaram por aqui. Os Balantas, grupo muito presente no território que hoje conhecemos como Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. Tinham os Mandingas, que são os originais do atual Cabo Verde. Os Gegés, que habitam o atual território do Togo e de Gana. Tinham também os Yorubás, um dos maiores e mais importantes grupos étnicos da África Ocidental, que habitavam o território da Nigéria, e para finalizar, veio para cá o povo Banto, moradores da atual Angola. Eu poderia ficar um tempão falando sobre todos esses povos que vieram para cá e, infelizmente, foram escravizados pelos europeus. Mas olha o que o antropólogo Wagner Gonçalves da Silva disse sobre a diáspora africana. Abre aspas. A escravidão fez assim com que homens, mulheres e crianças, membros de reinos, clãs e linhagens, aliados e inimigos, caçadores, guerreiros, agricultores, sacerdotes e cultuadores de antepassados, enfim, pessoas com relações de parentesco próprias, vivendo sob uma determinada organização social, política e religiosa, fossem retiradas desses contextos para tornarem-se mão de obra escrava numa terra distante e numa sociedade diferente da sua. Fecha aspas. Deixar registrado o nome desses povos é simbólico, porque isso também foi tirado deles junto com sua liberdade. Quando essas pessoas foram trazidas para cá, não houve nenhum tipo de registro seguro que garantisse a origem de uma determinada pessoa. Se até hoje achamos que os africanos trazidos para o Brasil eram todos iguais, isso só mostra que a nossa maneira de pensar ainda está muito ligada ao tipo de pensamento que os colonizadores tinham sobre os africanos. Já parou para pensar nisso? Bom, mas desde o momento em que esses indivíduos foram separados para não representarem uma ameaça, muito de suas práticas religiosas que eles tinham em comum na sua terra de origem também foram perdidas. Foi aí que a junção dessas pessoas de locais variados da África fizeram com que uma nova religião fosse criada, o Candomblé. É muito comum ouvirmos falar que o Candomblé e outras religiões são de matriz africana. Essa palavrinha, matriz, quer dizer que essa religião tem origem na África. Mas o Candomblé não é uma religião africana, e sim uma religião brasileira.
Mesmo que para você pareça um pouco estranho ouvir isso, o mais correto é dizer que o candomblé é brasileiro, porque foi a partir da mistura das crenças de todas essas pessoas escravizadas que essa nova fé foi se fortalecendo e se consolidando. Quando os africanos estavam em suas terras de origem, usavam palavras próprias para se referirem às suas divindades. Como as senzalas tinham pessoas de vários lugares diferentes, a fé foi um elemento que, aos poucos, foi se tornando um ponto de unidade entre as pessoas escravizadas. Essa nova convivência fez com que um tipo novo de comportamento se iniciasse, e com isso, suas próprias regras e linguagens. Mesmo que existam algumas linhas diferentes dentro do candomblé, a grande parte dos especialistas afirmam que a origem dessa religião está ligada ao povo iorubá e sua adoração aos orixás. Para os iorubás, os orixás eram divindades adoradas em sua terra natal. E dentro da mitologia iorubá, os orixás são as representações divinas em forma humana, que são reverenciados nos terreiros. E é bem provável que você já tenha escutado um nome de algum orixá. O que talvez você não saiba é que cada um tem uma função específica dentro da ordem natural das coisas. Iemanjá, por exemplo, é a deusa dos mares e dos oceanos. Além disso, ela também é conhecida como a mãe de todos os orixás. E se você já passou o final de ano na praia, com certeza você já viu pessoas jogando flores no mar, não é? Então, essa prática é uma homenagem a Iemanjá. Além dela, um outro orixá bem conhecido é Ogum, o deus da guerra. Também temos a Oxum, que é a deusa do ouro, dos rios de água doce e do jogo de búzios. Oxalá é o deus da criação, aquele que criou a humanidade e o próprio mundo. E a única maneira que nós humanos temos de nos comunicar com todas essas divindades é através do Exu, o orixá, que é uma espécie de mensageiro entre os deuses e os homens. Infelizmente, se você jogar na internet ou no próprio senso comum, Exu vai estar muito ligada com uma ideia de diabo, mas não tem nada a ver com isso, beleza? Bem, esses são só alguns dos orixás que recebem sacrifícios e adorações dentro dos rituais do candomblé. Não vamos falar de todas as linhas do candomblé, mas dependendo do tipo, podem existir até 20 orixás. Cada um deles é representado por um objeto e por uma oferenda. Caso você queira homenagear Ogum, a sua oferenda deve ser de farofa com dendê, feijão e aguardente. Mas se sua oferenda foi direcionada a Oxóssi, você deve preparar peixe e milho branco. Mas, nesse momento, você deve estar se perguntando, pô, Vitão, mas se os africanos foram escravizados, como que eles adoravam todas essas divindades? Molecada, é aí que vem o pulo do gato, e uma das coisas mais maneiras sobre o candomblé. Já vimos que essa é uma fé que estava se formando a partir da junção das crenças de pessoas de partes diferentes da África, não é verdade? Mesmo com todas essas diferenças, foi o culto aos orixás dos iorubás que deu um senso de unidade a todas essas pessoas. Mas como todos eles estavam vivendo em um país que estava sendo colonizado por europeus cristãos, a prática dessas religiões era totalmente proibida. E além de ser proibida, era bem comum que os escravizados tivessem que participar das cerimônias cristãs, mostrarem reverência e até se converterem ao cristianismo de maneira forçada. Para driblar toda essa situação, os escravizados passaram a identificar seus orixás nos santos católicos. Olha que maneiro! Então, por exemplo, para você entender, o Ogum ele era adorado na imagem de São Jorge. Nossa Senhora Aparecida era Oxum, Santo Antônio era Exu e Jesus Cristo era Oxalá. Ao fazerem isso, enganavam os senhores de escravos porque eles achavam que as pessoas que eles estavam escravizando estavam adorando as imagens cristãs. Mas, no fundo, o que estava sendo feito, na verdade, era uma adoração aos orixás, mas com imagens católicas. As pessoas escravizadas eram proibidas de realizarem os seus próprios cultos e por isso que eles tinham que dar toda essa volta. E vai ser justamente por esse motivo da proibição que os espaços em que eles tinham menor vigilância, como nas senzalas, que o candomblé vai ganhar cada vez mais força. Falar das senzalas aqui é muito importante, porque nesse primeiro momento, o candomblé foi uma religião que se formou apesar das diferenças e serviu para unir as pessoas que estavam sendo escravizadas. Mas foi dentro do ambiente da senzala que os rituais de culto foram tomando forma e com elementos que são usados até hoje. Vocês entenderam por que o candomblé tem essa conotação de resistência agora? Bem, falando um pouco sobre o nome, candomblé está relacionado ao lugar e à atividade que os africanos escravizados faziam. O termo candomblé é uma junção do termo candombe, que é uma dança com atabaques, usada pelo povo banto, com o termo iorubá ilé, ou ilê, que significa casa. Logo, candomblé significa casa da dança com atabaques, ou algo próximo a isso.
Dentro do candomblé, todos esses elementos citados são extremamente importantes. A própria senzala se tornou um espaço sagrado de adoração aos orixás, onde essas pessoas se reuniam para dançar, tocar os tambores e realizar as oferendas. Uma outra coisa muito importante presente nas cerimônias do candomblé e que tem origem no período do Brasil colonial é a relação que os praticantes dessa religião têm com a terra. As senzalas eram lugares precários onde as pessoas escravizadas dormiam. Nos lugares em que o candomblé se iniciou, as pessoas escravizadas ressignificavam a senzala para também ser um lugar de culto aos orixás. É desse espaço, do pé no chão, no momento em que prestavam suas homenagens, que vem o termo terreiro, usado até hoje para designar o espaço em que os praticantes dessa religião se reúnem. E não existe terreiro de candomblé sem a presença de muitos tambores. A música dentro dessa religião é o que dita o ritmo das danças e o que prepara as pessoas para entrarem em contato com seus orixás. Esses instrumentos são tão importantes que é muito comum você ouvir o termo povo do tambor para se referir aos candomblecistas. E eu já falo mais sobre isso e quais são as outras crenças e práticas do candomblé. Mas me dá um minutinho que eu já volto e falo mais para vocês sobre alegria, adoração, mundo espiritual, perseguição religiosa, moralidade e até idiomas. Segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas. No começo dos tempos, Olodumare criou os homens. Do Orum, Orunmilá despejou essas ofertas na terra. Caindo no solo, as sementes germinaram, os tubérculos brotaram. As plantas cresceram, dando folhas, frutos e sementes. E foi com essa abundância que Orunmilá alimentou os homens. Os seres humanos reproduziram-se e espalharam pela terra toda. Fecha aspas. Quem escreveu esse trecho foi o sociólogo Reginaldo Prandi, um grande estudioso do candomblé e de outras religiões de matriz africana. O que ele diz nesse pequeno texto e em seu livro é que o candomblé criado aqui no Brasil bebe bastante da mitologia iorubá, como já vimos aqui. Dentro dessa mitologia, existe um ser que criou todas as coisas, um ser supremo que é Olodumare, conhecido também como Olorum. Só que, diferentemente de outras religiões, como o judaísmo e o cristianismo, no candomblé não é essa divindade que é adorada, e sim os orixás. Claro, existe um respeito e uma reverência muito grande por Olorum, mas o candomblé entende que quem garante o equilíbrio entre os homens e as divindades são os orixás. Dentro da mitologia do candomblé, existem dois mundos, o plano espiritual e o plano terreno, que é esse que vivemos. O mundo espiritual se chama Orum e é o espaço perfeito criado por Olorum. Já o plano terreno se chama Aie e é o reflexo daquilo que é imperfeito. E é por isso que a nossa vida é marcada por tantas dores, etc. Você deve ter percebido que dentro do candomblé existem uma série de palavras que não estamos acostumados no nosso dia a dia, não é verdade? Então, isso acontece porque dentro dessa religião, pelo menos dentro do candomblé dos orixás, a língua iorubá é usada em todas as cerimônias e práticas religiosas. Lembra daquele episódio sobre islamismo que aprendemos que a língua árabe tem um papel central na religiosidade daquelas pessoas? Então, basicamente é o que se aplica também aqui no candomblé. As cantigas, louvores, palavras de invocação dos orixás são todos feitos na língua iorubá. Inclusive, eu até aproveito o momento para pedir desculpa se eu pronunciar alguma coisa errada aqui nesse episódio. Bem, de acordo com o babalorixá Márcio de Jagum, o iorubá tem uma importância porque é uma forma de se conectar com os antepassados através da linguagem. E o termo babalorixá é a palavra usada para dar nome aos sacerdotes dentro de uma celebração do candomblé. Márcio de Jagum ainda fala que quanto maior o entendimento sobre a língua iorubá se tem, mais do candomblé os seus praticantes entendem e conseguem viver. Isso acontece porque um idioma e uma língua não são só um conjunto de palavras que um determinado grupo entende, mas uma forma de se comunicar e entender o mundo. Na língua iorubá, o coração se chama Okan, e não significa apenas o órgão que bate no nosso peito, não. Mas para o candomblé, Okan é a nossa alma, nossa identidade, aquilo que faz você ser você. E só chega a esse entendimento quando se tem um conhecimento básico sobre a língua iorubá.
Uma outra coisa que o candomblé se utiliza e que tem origem no continente africano é a tradição oral. O candomblé não é uma religião que possui um livro sagrado ou algo assim, mas uma religião que desde o começo sobreviveu através da oralidade. Quando falamos em oralidade, estamos falando de algo que sobrevive na história através das tradições. E por não possuir nenhum tipo de livro sagrado, o candomblé não é uma religião em que existe uma moralidade a ser seguida. Diferentemente de outras religiões, onde existem regras muito bem definidas do que pode e do que não pode fazer, o candomblé não está muito preocupado com essas coisas. E é por esse motivo que muitas pessoas não se sentem confortáveis em religiões com uma ênfase muito grande ao que deve ou não deve ser feito. Essas pessoas normalmente encontram no candomblé um jeito de se conectarem com sua espiritualidade de forma livre. O que o candomblé prega é o culto aos orixás, porque eles são os guias da vida dos seres humanos e falam bastante também sobre o axé. E não, eu não tô falando do estilo musical, eu tô falando de um dos elementos mais importantes de toda a fé candomblecista. O axé não chega a ser Deus, mas é entendido como tudo que é vivo. O axé está em tudo e é a energia que está sobre nós. E você deve ter percebido que quando eu falei do líder religioso Márcio, eu disse que ele é Márcio de Jagum. E essa é uma prática muito comum dentro do candomblé por alguns motivos. Um desses motivos é que o candomblé acredita que cada pessoa é guiada por um orixá específico, e será esse orixá que vai se revelar às pessoas e vai ajudá-las a viverem suas vidas. Quando essa designação é feita, dentro da celebração do candomblé, determinada pessoa se torna filha ou filho de algum orixá específico. Então, por exemplo, se eu fosse praticante do candomblé, meu nome seria Vitor de Ogum, por exemplo. Seria Ogum que me guiaria e me ajudaria, tá ligado? Um outro motivo para que isso seja uma prática é que se torna uma forma de identificação fora do catolicismo. Como estamos dentro de um país que é laico, mas que é profundamente marcado pelo catolicismo, entende-se que o nosso primeiro nome é o nome de batismo cristão. Mas quando alguém se inicia no candomblé, recebe um novo nome, para marcar que agora você pertence a um grupo diferente, a uma religião diferente. E por último, essa maneira de chamar uns aos outros precisou ser usada como uma forma de driblar a perseguição religiosa contra os praticantes do candomblé. Desde que essa fé se originou lá na Bahia, aos poucos se espalhou pelo país. Durante o século XIX, com o processo de libertação das pessoas escravizadas, lento como foi, pouco a pouco os escravizados e ex-escravizados puderam realizar suas expressões de fé com um pouquinho mais de liberdade. Isso contribuiu para que o candomblé se espalhasse, mas ao mesmo tempo fosse mais perseguido. Desde o início do candomblé, essa fé é marcada como algo pertencente ao diabo ou algo maligno. Em muitos casos, essa intolerância religiosa se traduziu em perseguição e morte. Por isso, usar nomes diferentes era uma forma de se esconderem desse tipo de violência. Infelizmente, é impossível falar em candomblé sem falar em intolerância religiosa também. Como eu disse, no início dessa prática, seus membros já precisavam lidar com isso. Para vocês terem uma ideia, é bem comum termos documentos judiciais de devassas, que era um termo jurídico para investigar algo ilegal sobre terreiros de candomblé. Eu vou mandar no grupo dos assinantes no WhatsApp um desses documentos que foi produzido em 1785, a partir de uma investigação na Bahia. O documento começa assim: devassa, ex-ofício de feitiçaria. Olha o nível da parada. E se você quiser ter acesso a esse documento, entra lá em apoia.se/História em Meia Hora, que você vai fazer parte desse grupo e receber um monte de coisa que eu mando por lá. Bem, tem duas coisas que existiam nessa época e ainda existe nos dias de hoje: a intolerância e o preconceito. Até hoje, os terreiros de candomblé e o povo de santo sofrem uma série de pré-julgamentos, apelidos e, em alguns casos, também sofrem violência. Nos últimos anos, temos visto um número maior de ataques a esses terreiros e aos cultos que eles prestam aos orixás. O candomblé e as outras religiões de matriz africanas sofrem muito preconceito porque é uma religião que inicialmente foi praticada pelos negros. Não podemos desvincular essa aversão ao candomblé do racismo tão presente na nossa sociedade. Molecada, responda com sinceridade. Vocês acham que se fosse uma religião praticada por brancos e se fosse uma matriz nórdica, sofreria tanto preconceito? Eu sei a resposta para essa pergunta e é bem triste. Só que também é completamente contraditório. Se por um lado, os terreiros de candomblé sofrem uma série de ataques, por outro lado, várias das práticas dessa religião estão no nosso dia a dia. Como eu falei, se você pula 7 ondinhas, ou joga flores para Iemanjá, ou até mesmo usa roupas brancas na virada do ano, saiba que isso está intimamente ligado ao candomblé. Como pode então existir essa contradição?
Usamos elementos dessa fé e ao mesmo tempo a atacamos. Apesar de todo esse histórico de violência e perseguição, o candomblé é extremamente importante para o Brasil. No período colonial, foi o candomblé que deu aos africanos escravizados um senso de unidade e, consequentemente, uma esperança de que a vida poderia ser diferente. Além disso, o candomblé também contribuiu para a formação de uma religião genuinamente brasileira, que em sua prática se mesclou com elementos de diferentes religiões. Candomblé é isso, molecada. É união, esperança e, acima de tudo, é resistência. Atualmente, a nossa sociedade é bastante secularizada, ou seja, a religião é só mais um dos aspectos que regem a nossa vida. Mas nos séculos de formação do candomblé, a religião era a parte fundamental daqueles indivíduos, e isso servia tanto para cristãos, muçulmanos, candomblecistas, etc. Então, praticar o candomblé enquanto era uma pessoa escravizada era uma forma de falar: eu sou uma pessoa, não sou uma coisa que pertence a alguém. O candomblé deu humanidade e senso de coletividade àquelas pessoas que sofriam dia após dia para construírem um país que, mesmo sendo deles, nunca os abraçou de verdade. O candomblé é tão importante para o Brasil que o IPHAN, o órgão que cuida do patrimônio e da memória do nosso país, considera vários terreiros de candomblé patrimônio cultural brasileiro. Pessoal, uma coisa que muita gente tem dúvida é a diferença entre candomblé e umbanda. E sim, são duas coisas bem diferentes. Mesmo que essas duas religiões tenham praticamente a mesma origem em relação ao culto aos orixás, suas práticas são completamente distintas. E eu posso fazer um episódio inteiro sobre a formação da Umbanda. Se você quiser, manda mensagem lá no Instagram, @História@Meia-Hora. Mas se fôssemos resumir, essa religião é bem mais recente aqui no Brasil. O início de suas práticas datam no ano de 1908. E a Umbanda está bem mais ligada ao espiritismo, catolicismo e tem vários elementos indígenas também. Diferentemente do candomblé, a Umbanda tem um foco na cura das pessoas e cura em vários níveis, tanto espiritual quanto cura física também. Mesmo que tenham a mesma origem, é bom saber a diferença entre eles para não cometer nenhum tipo de erro, mesmo que seja sem querer, né? Molecada, vamos fazer um resumão agora do episódio só para você refrescar a memória? Vamos lá, estamos falando de candomblé, uma religião criada aqui no Brasil. Os seus elementos e seus mitos fundadores têm origem em diferentes regiões da África, mas foi a partir da junção de pessoas escravizadas desses locais distintos que os elementos de fé foram se unindo para que o candomblé fosse criado. A principal influência do candomblé está na mitologia iorubá, que acredita em orixás, as divindades adoradas no candomblé. Como viviam em uma sociedade católica, os praticantes dessa religião precisavam burlar seus senhores ao usar imagens católicas para representarem seus orixás. Cada pessoa é filha de um orixá específico, e essa divindade pode ser acessada através das celebrações e também das oferendas de alimentos. Dentro dos terreiros de candomblé, o tambor, batuque e danças são uma das grandes marcas dessa religião. Essa religião, ao longo dos anos, foi se tornando uma forma de resistirem e de se protegerem da violência sofrida no dia a dia pelos senhores de escravos. Na verdade, candomblé ainda é sobre resistência, como diz na música: povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. E é isso. O povo de Santo segue na luta por uma sociedade mais igualitária, onde ninguém precisa ter medo de ser quem é. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Falar disso é muito legal, me amarro em falar de religião mesmo. Mas gente, é um assunto introdutório na religião do candomblé, tá bom, gente? Tem muito mais coisa pra estudar. Eu espero que sirva como uma introdução, né? E eu espero que eu tenha sido também o mais respeitoso possível. Então, se eu errei alguma coisa, falei alguma besteira sem querer, vai lá no post do Instagram desse podcast aqui, desse episódio, @História@Meia-Hora. Vai lá no post desse episódio de candomblé e comenta lá, né? Que a gente troca uma ideia e tal. Vai ser uma troca bem legal, tá bom? E se você gostou desse episódio, dá uma moralzinha pra mim, quebra esse galho, compartilha ele aí, por favor, manda pra um amigo que você acha que gosta de religião, de história, sei lá, ou poste nos stories também, né? E me marca lá, @Prof. Vitor Soares, no Twitter e no Instagram. E se você gosta do História em Meia Hora, você quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se, não se esquece, apoia.se/História em Meia Hora. E novamente, eu tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, ouve lá depois que eu acho que você vai curtir, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!